Silva. Vamos falar dos hermanos agora, porque os preços na Argentina estão em disparada desde dezembro, né? A gente teve a vitória do Javier Milei para lá, isso também desvalorizou a moeda local, acabou com os congelamentos, né, impostos pelo último governo de Alberto Fernandes. Além disso, recentemente nós tivemos reportagens e informações dizendo que os argentinos têm cortado refeições, estão se limitando a comer macarrão e ensopado, por exemplo, ou seja, a situação muito ruim da Argentina nesse momento, principalmente no cenário da economia. E para a gente tentar entender um pouco melhor o tema, nós vamos conversar com Gustavo Segre, analista internacional que gentilmente atende aqui a Nova Brasil. Gustavo, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Roberto, bom dia, audiência, é um prazer estar aqui com vocês. Ô Gustavo, o Milei vai ter um trabalhão aí para tentar botar a economia nos trilhos e fazer com que os argentinos possam se alimentar melhor, voltar a viajar, enfim, fazer com que o bolso desse argentino comum volte a ter um pouco mais de folga, não? Qual é a tua impressão? Sim, e não é uma tarefa fácil. A Argentina terminou o ano 2023 com inflação anual de 211%, por cima inclusive da Venezuela, que não é um dos melhores exemplos da América Latina. Mas isso te mostra, e a audiência, a grave situação econômica da Argentina. E quando a gente avalia da população, nós temos hoje 44% de pobreza, 10% de extrema pobreza, tem 60% das crianças até 14 anos que não se alimentam direito. Isso é um problema muito grave porque complica e condiciona o desenvolvimento cognitivo e, naturalmente, a educação também se vê ressentida. 68% das pessoas que estudam no ensino médio, eles têm desejo de ir embora do país por falta de futuro. E cada dia o salário do argentino vai se deteriorando. Observa que somente no mês de dezembro a inflação mensal da Argentina foi de 25,5%. Então essa situação que você mostra de argentinos se alimentando de forma bastante condicionada e com algumas dificuldades é o que nós teremos daqui a alguns meses, inclusive, porque não existe mágica na economia e os indicadores argentinos da macroeconomia são muito complexos. Gustavo, o presidente Javier Milei ele anunciou um mega decreto, né, com várias medidas econômicas, e essas medidas, algumas delas evidentemente, mas esse mega decreto recebeu algumas críticas de algumas pessoas do judiciário, também de alguns deputados. Qual que é a sua avaliação em relação a esse mega decreto, e ele pode funcionar ou na sua análise não? O mega-decreto está bem constituído em termos das necessidades de alterações de leis. São 366 leis. Esse decreto de necessidade e urgência, para a gente fazer um comparativo, seria como uma medida provisória do Brasil. Ele começa a ter efetividade no momento que é determinado pelo presidente da República, mas depois deve ser avalado e confirmado através do Congresso Nacional. O curioso é que esses decretos de necessidade e urgência na Argentina vêm de 30 anos atrás. Nunca, nenhum deles, e foram mais de 1.000 de diferentes presidentes, foi questionado, e todos eles foram aprovados finalmente pelo Congresso Nacional. Curioso é pensar que justamente este, que é o primeiro, é muito grande em termos de quantidade de leis que desejam ser modificadas, está sendo tão criticado por vários setores da sociedade. Mas são setores, curiosamente, linkados com o populismo de esquerda do governo Fernandes. Estou falando em termos de alguns operadores judiciais, o Congresso, parte do Congresso que responde ao kirchnerismo, e todos os sindicatos que também respondem ao peronismo. 60% ou 70% desse DNU já está sendo judicializado e tem uma parte que já chegou na Corte Suprema, inclusive, que são as reformas trabalhistas. Mas são reformas que precisam ser colocadas, sim, pelo menos na discussão do Congresso. Depois poderá ser avalado se precisa alguma alteração, inclusive o Milei já está fazendo alguns ajustes à sugestão de alguns dos congressistas. Mas o importante é que seja debatido no Congresso. Pois é, o Milei chegou a falar, né, Gustavo, que a população ia sofrer muito nos primeiros 6 meses e até 1 ano para que as coisas pudessem voltar a melhorar lá na Argentina. É um prazo factível e lembrando que ele conta ainda com o
o apoio da maioria, pelo menos 55% o aprovam total ou parcialmente nesse começo de governo. Isso também indica que o argentino já estava meio desesperado por alguma outra proposta que não as anteriores, né? Não tinha opção. Quando a gente imagina um cenário futuro, nós podemos supor que a Argentina vai ter, sim, com certeza, uma quantidade de meses pela frente que não dá para determinar quantos, que serão muito complicados para a população. Mas não seria diferente com o governo do Massa. A grande diferença em termos do Milei e do Massa é que com Massa a gente já sabia que ia continuar desse jeito, piorando, muito obrigado. No caso do Milei, não tem certeza de que isso vá funcionar, mas pelo menos são questões diferentes de tudo que foi feito até agora. E um dado, só para mostrar um exemplo apenas. Quando foi incorporado o novo governo, foram detectados que no que seria a jefatura da Casa Civil, na Argentina se chama jefatura de gabinete de ministros, é a mesma coisa. É o ministro-chefe da Casa Civil, é o chefe da Casa, do que seria de gabinetes. E na secretaria principal da presidência, eles tinham 121 carros à disposição. Quando não tem 121 nem secretários, nem absolutamente nada, eram 230 motoristas. Para quê? Para absolutamente nada. Então, a quantidade de despesa, por exemplo, aviões da YPF que eram utilizados para levar a ex-presidente ou vice-presidente na época, Cristina Fernandes, a sua localidade, em Santa Cruz, com dinheiro público. Então, esses absurdos, pelo menos esses absurdos, deixaram de ser utilizados através do recurso público, que é pago pelo contribuinte para benefícios de alguns poucos políticos. Eu celebro essas medidas. O resto é teoria. A gente não tem certeza de que vai funcionar. Mas a grande maioria dos argentinos está confiante de que, pelo menos, é uma possibilidade de uma diferença no futuro dos argentinos. Gustavo, eu tenho mais uma dúvida ainda, né? Aqui no Brasil, vou tentar fazer um paralelo, mas evidentemente são cenários diferentes, né? Aqui no Brasil, normalmente, quando um presidente é eleito, ele consegue fazer vários deputados, né? Então, por exemplo, Jair Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, o PL teve uma bancada, o PSL na época ainda, né? Uma bancada bastante forte. O Lula, agora em 2022, também o PT tem uma bancada significativa, a coalizão também. O Milei, ele tem poucos deputados, né? Ele não conseguiu fazer uma bancada muito forte. Como que isso vai se dar? Porque são 4 anos pela frente, é bastante coisa, né? E agrego, não tem nenhum governador e não tem nenhum prefeito, além de ter 35 deputados sobre 257 e apenas 7 senadores sobre 71 senadores. É que o caso de Milei é um caso atípico na política, porque ele era economista, era comentarista de diversos programas de televisão, com aquele cabelo comprido e penteado de forma estranha, que define entrar na política. E eu lembro, eu conversei pessoalmente com ele sobre essa questão. A gente se conhece porque temos ideias econômicas parecidas. E quando conversamos, ele me falou que entraria na política para unir o liberalismo. Pouco tempo depois, ele foi escolhido pela sociedade como deputado pela cidade de Buenos Aires. E 2 anos depois, ele é presidente da República. Então ele vem totalmente de fora e por isso não tem nenhum antecedente político, nenhum partido político que permitisse angariar alguma quantidade representativa de congressistas. Claro, estamos falando de política. Na Argentina não tem centrão, não tem emendas PIX, mas de qualquer maneira sempre tem essa ambição de poder de alguns que podem virar a casaca e passar da oposição à aliança de governabilidade. Essa é a expectativa que tem o Milei. Conta com o apoio da grande maioria da bancada de Patrícia Bullrich, que é sua ministra de Segurança, e do seu ministro de Defesa, Luiz Petri, que é da União Cívica Radical. Mas isso só não configura que ele vai constituir a maioria. Então vai ter que negociar, mas eu confio que essa negociação poderá dar certo. Nós estamos conversando com o analista internacional Gustavo Segre sobre a situação da Argentina. Gustavo, para a gente fechar, esse momento atual mais agudo e até o governo de Milei, que reflexos que pode ter aqui no Brasil, ou que podem trazer aqui para o Brasil, que se passa lá? Um dos problemas maiores na relação da Argentina e do Brasil, Nonato, é que a quantidade de exportadores brasileiros que exportaram seus produtos para importadores argentinos não está conseguindo receber essas dívidas. A Argentina não tem dólares. Esse é um dos motivos pelo qual essa proposta inicial de dolarização do Milei passou para segundo plano, porque não tem como dolarizar sem dólares.
Essa situação mudou. A partir do dia 13 de dezembro, as empresas podem começar a pagar por operações novas. As anteriores não serão possíveis serem pagas. Então, isso pode ajudar a que grandes exportadores e pequenos exportadores do Brasil vejam uma luz no final do túnel para receberem os dinheiros que os importadores argentinos, mesmo com pesos na mão, não conseguem pagar porque não têm dólares. Me dá a sensação de que pode ter um impacto comercial nesse sentido. No pacto, o impacto político e econômico, vai ser interessante ver que se a Argentina, com essa nova modalidade de fazer política, com um plano diferenciado, tem resultado, mostrará que não é a esquerda a única que pode melhorar a situação de pobreza e gerar emprego, que a direita liberal também tem condições de fazer isso com um Estado menor e sem casos de corrupção. Gustavo Segré, analista internacional, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia para vocês e para a audiência. Muito obrigado. Gustavo Segré conversando conosco sobre esse cenário atual lá no território argentino, agora que são 7h55.